Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a professora Leandra Fonseca, professora de língua portuguesa, aqui do Educa Mais Serrano. Esta aula é indicada para a galerinha esperta do 7º ano. E aí, cadê o povo do 7º ano? Se você está no 7º ano aí da Rede Municipal de Serrano do Maranhão, você pode colocar lá seu nome, o nome da sua escola, sua turma, tá bom? Para ter essa interação bacana entre nós. E vou já te pedindo que tu deixe um like aqui para mim, te inscreve no canal e também ative o sininho de notificações. E aí, prontos para aprender mais? Então vem comigo. E hoje nós daremos assim a continuidade das nossas aulas sobre o quê? Sobre os diferentes tipos de linguagem. Se você não assistiu a primeira aula, o link vai estar aqui e você pode ir lá, assiste e depois volta para cá, porque esta é a continuação, tá bom? Então, hoje nós falaremos sobre linguagem, língua e código. Eita, professora, e agora? Fez uma confusão na minha cabeça, não fica assim. Fica aqui comigo, fique ligadinho que nós vamos aprender bastante hoje. Primeiramente, vamos falar sobre a linguagem. Então, vamos lá, preparei uma definição para vocês, acompanhem na tela de vocês o que é esta bendita linguagem. A linguagem nos remete à comunicação que podemos produzir através de uma mensagem. Muito bem, já viram aí o que é linguagem? Então, perceberam aí que a linguagem nos remete aí fala sobre a comunicação que podemos produzir, né, através de uma mensagem. Então, para que essa comunicação aconteça, sabe o que é necessário? Certos elementos linguísticos. Então, nós vamos ver agora que elementos são esses, professora, para que essa linguagem aconteça, essa comunicação aconteça. Então, vamos lá ver cada um desses elementos. Código, exatamente. Para quem já assistiu à primeira aula, viram que lá eu falei um pouco sobre ele. Mas aqui ele apareceu de novo, por quê? Porque ele é um elemento linguístico. Então, vamos lá ver mais um pouquinho sobre ele. São os elementos utilizados para codificar uma mensagem. Idiomas e sinais são código. Vamos explicar, vou exemplificar. Então, exemplo, quando nós falamos ou escrevemos aqui no Brasil, nós usamos o quê? A língua portuguesa, né? O português aí, o famoso português. Então, a língua portuguesa é o nosso código utilizado no ato da comunicação. Viram só? Um exemplo, quem tem problema auditivo ou que não consegue falar, usa o quê? As línguas de sinais, né? As libras. Então, ali também é um código. O código é aquilo que é utilizado para você comunicar, né? Se comunicar, expressar aquilo que você quer para uma outra pessoa. E nós também temos os códigos de trânsito, não é? Observem as imagens na tela de vocês. Nós temos aí várias placas com várias informações, pare, só pode correr a 80 km por hora, está indicando ali que tem um quebra-molas. E nós temos também aí o semáforo aí do ladinho, né? Que tem as cores. Olha só as cores. Cada cor dessa indica uma ação a ser tomada. Então, ao dirigir, placas e as luzes dos semáforos são códigos. Observem aí na telinha de vocês as imagens. Então, as placas e as luzes, elas são códigos utilizados para sinalizar o quê? Que o verde você pode prosseguir, que o vermelho você tem que parar. E então, esse é o código usado, não é? Aí no trânsito. Então, é muito legal de compreender o que é o código. É aquilo que é utilizado para te passar informação. No caso do trânsito, aí são as placas, o semáforo. No caso da nossa fala, é a língua portuguesa. E tem também Libras e Braille também, que são códigos usados aí. Então, vocês já entenderam aí o que são códigos e como e para que são usados. E nós temos também o emissor. O que é emissor, gente? Vocês sabem o que é emissor? Olha a imagem aí que eu estou passando para vocês. Emissor é aquele que envia a mensagem, remetente, o falante. Observem só, no caso aqui, vocês estão em casa assistindo deste vídeo. Então, quem é o emissor aqui desta comunicação?
Sou eu, a prof aqui. Então, eu estou falando, eu sou a pessoa falante. Eu estou enviando a mensagem para vocês sobre língua portuguesa, sobre os elementos da comunicação. Então, emissor é aquela pessoa que fala, é o falante, aquela pessoa que transmite ali a mensagem. E se nós temos emissor, nós temos quem? Receptor, que no caso é quem? Você que está em casa, você que está me assistindo. Então vamos lá ver um pouquinho sobre o que é o receptor, aí esse elemento muito importante na comunicação. É aquele que recebe a mensagem, o destinatário, o ouvinte. Então observe aí na imagem que nós temos aí alguém falando ali no ouvido lá da moça. Então que ela que está ouvindo, né, a ouvinte, é o receptor aí da mensagem. E quem está falando é o emissor, a pessoa que está falando, que está dizendo alguma coisa para alguém. E esse alguém que está escutando, que está ouvindo, né, que é o ouvinte, é o receptor. E nós temos também mensagem. A mensagem, que é super importante. O que é a mensagem? Mensagem é o que se fala, o conteúdo transmitido. Então, olha a imagem que eu coloquei para vocês, nós temos aí várias informações, então são mensagens diferentes, dependendo do conteúdo daquilo que é transmitido, daquilo que é falado aí pelo quem? Pelo emissor, a pessoa que está falando. Então, no caso, eu estou falando sobre o quê? Sobre a mensagem é sobre língua portuguesa, um assunto aí, né, sobre as linguagens, língua, fala, códigos. Então, esta é a mensagem, é o conteúdo que está sendo transmitido para vocês. E nós temos também aí o canal, exatamente, vamos ver aqui é o canal. É o meio pelo qual a mensagem circula. Olha a imagem que eu coloquei para vocês aí. Então, o canal ou meio, né, que aí da conversa, no caso, é o quê? É a boca. É a boca, no caso aí de uma conversa, aí cara a cara, é a boca, é o meio pela qual a mensagem está sendo passada. Observe aí na imagem aí, a setinha que está apontando, né? Tem a mensagem, que é sobre alguma coisa que estão falando, e nós temos o canal ou meio. No caso do emissor, é a boca, né, que está falando. E no caso aí do receptor, é o ouvido, né? Este é o canal que ele está captando a mensagem, está ouvindo aí a mensagem. Nós temos também o contexto, que é um elemento também bem importante na comunicação. E o que é o contexto, professora? É o meio no qual o receptor e emissor estão inseridos, situação, lugar. E é importante saber, conhecer essa questão de contexto, é importante, porque um exemplo, você está lá na sala de aula, sua professora, seu professor está falando sobre uma aula de língua portuguesa, né? Falando sobre verbos. A professora está lá explicando. E o contexto é esse. O contexto é o professor lá no quadro, na frente, explicando sobre o assunto de língua portuguesa, esse é o contexto. Mas você está aqui sentado, está falando sobre, exemplo, futebol. Aí você está fora daquele contexto da mensagem, não está? Porque o assunto não é aquele. Então, o contexto tem muito a ver com a situação, o lugar, aquilo sobre o que está se falando no momento. E nós vamos agora revisar esses elementos da comunicação em apenas uma imagem. Olha a imagem aí. Então, vamos lá ver cada elemento que está presente aí nesta imagem. Então, nós temos aí dois jovens, né? Então, nós temos todos os elementos aí, mas vamos ver de um por um. Primeiramente, nós temos o referente ao assunto, né? Então, é sobre o quê? Olha só o balãozinho aí, eles estão falando sobre comida. E olha só o balão de fala, a mensagem aí. Lá tem comida muito boa. Então, esta mensagem aí está falando sobre o quê? Sobre comida. E, logicamente, já vem o balãozinho aí, né, na mente, com a imagem, então que é o referente ao assunto. Aí nós temos aí outros elementos, que é o canal ao meio, que de quem falou é a boca e de quem ouviu é o ouvido. E nós temos aí o código, que é o quê? A língua portuguesa. Ora, observe aí que eles não estão falando em espanhol, não estão falando em inglês, não estão falando por figurinhas, por emojis, não. Eles estão falando mesmo, verbalizando aí a língua portuguesa. Então, que é o código. Nós temos também, né, os principais, elementos principais aí da comunicação, que é o enunciador ou emissor,
né? Que é quem está falando, o rapaz que falou, que disse assim, lá tem comida muito boa. E quem ouviu é o quê? O receptor. Tem até um outro nome aí que é o enunciatário, né? O receptor, que é a mesma coisa, que é quem ouve aí esta mensagem, né? Que é um elemento também muito importante na comunicação. Então, meus caros aí, só para falar mais um pouquinho sobre a linguagem, como você sabe, é toda a forma que o ser humano usa para se comunicar. Vocês podem observar que aqui eu gesticulo bastante, é um tipo de comunicação, um tipo de linguagem também, por sinais. Então, a linguagem é isso. Às vezes você fala com alguém só com o olhar, né? Faz um sinal ou manda uma mensagem de qualquer outra forma com gestos, que você passa uma mensagem aí. Então, é a linguagem que você usa, ok? Tudo entendido até aqui? Eu espero que sim. Qualquer coisa, sempre eu falo, volta ao vídeo, né? Pausa, escreve no seu caderno, prepara um caderno esse ano, meu querido, pro canal aqui Educa Mais Serrano, aí você vai anotar lá as aulas de história, de geografia, de matemática, de língua portuguesa, que é sempre bom, é uma ferramenta a mais para o seu trabalho lá na escola. Ok? Então, antes de sair daqui, a prof pede que você deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.